Humanismo. Quando você ouve essa palavra, algumas coisas podem vir na sua mente. Talvez um período histórico que você tenha lembrado das suas aulas de história. Você pode pensar que é alguma coisa envolvendo ficção científica, talvez experimentos bizarros. E a outra que eu vou abordar nesse vídeo vai ser o humanismo literário. Um dos primeiros movimentos literários que a gente teve na língua portuguesa, e a língua portuguesa mesmo, pois nessa época o Brasil não tinha uma produção literária ainda. Ele nem tinha sido descoberto direito, mas isso está longe de ser um problema, pois é aqui que vamos descobrir de onde vêm nossos livros, de onde a nossa língua evoluiu. Então acompanhe o vídeo para saber mais. Antes de eu entrar no primeiro tema, é interessante você ver as referências do vídeo, pesquisar mais acerca do assunto, pois esse vídeo não tem o objetivo de te ensinar algo, apenas de te influenciar a buscar mais informações sobre o humanismo. Mas sim, ele vai ter um conteúdo bem legal para você usar como o início para estudos. Então vamos lá. O que podemos entender como humanismo por aqui? De forma simples, ele vai ser uma transição entre uma mentalidade que tinha na época medieval, que era a mentalidade de teocentrismo. Nós tínhamos a visão centrada em Deus, ou seja, as nossas produções literárias, tudo mais era influenciada demais pelo pensamento cristão, o que não é nenhum problema para falar a verdade. O que pode prejudicar muito é poder expandir para outros meios. E é isso que a próxima corrente vai trazer, que é o antropocentrismo, uma visão centrada no ser humano, e é o que o humanismo vai utilizar bastante nas suas produções literárias. Dessa forma, ele vai ser um movimento que vai resgatar diversos valores antigos, principalmente da Grécia e da Roma, onde tinham produções literárias assim incríveis. Além disso, as pessoas aqui vão acreditar que o ser humano vai ser capaz de conhecer o mundo por meio da razão, transformar o mundo por meio de si mesmo, questionando tudo. Obviamente vai ter o lado da Igreja Católica aqui ainda, mas é uma visão que, por exemplo, permite os cristãos estudarem aqueles textos que eram considerados pagãos. Afunilando um pouco mais para a literatura, aqui o pessoal vai falar sobre mais coisas do cotidiano, valores morais da época, política, vida em sociedade, e com uma linguagem mais próxima do que poderemos considerar real. Nesse momento eu penso mais ou menos uma pessoa olhando para uma planta e tentando perceber do que ela é feita, quais são as suas raízes e querendo transformar isso em texto. Mais ou menos a definição desse humanismo dado, vamos entender mais esse contexto histórico da época. Eu vou falar de coisas bem pontuais, pois é meio difícil eu falar, nossa, eu vi isso, dessa forma e tal, pois não vai ser muito o objetivo desse vídeo aprofundar demais. Mas aqui eu vou falar de algumas coisas que aparecem bastante quando você vai pesquisar. Primeiro, o surgimento das universidades. Aqui o valor do conhecimento vai ganhar um pouco mais de destaque, ou seja, consequentemente vai ter mais escolas, mais gente estudando. Isso vai até mudar mesmo a forma que as pessoas pensavam na época. Também teremos as grandes navegações. Aqui os portugueses, os espanhóis vão começar a chegar no continente americano e o comércio vai se expandir bastante. Vai ter a questão das cidades, concentração ali de comércio, a burguesia também, os vendedores e algumas coisas que a gente vê bastante nas aulas de história. Agora uma coisa bastante interessante que aqui sim eu posso comentar um pouco, que é a invenção da imprensa por Gutenberg. A imprensa vai lidar, por exemplo, com impressões de textos, como comercializar aquele texto para o pessoal, como fazer diversas cópias, e vai permitir bastante a reprodução de livros em massa. Pois é só parar para pensar. Nos tempos mais remotos, para você fazer a cópia de um livro, você tinha que fazer no manual. E tudo que viesse após isso, pudesse automatizar isso, simplesmente seria incrível. E essa imprensa de Gutenberg vai ser bastante interessante para quem estuda edição de livros. Então comenta aí embaixo se você quer que eu aborde a edição de livros por aqui. A história da edição, não sei, algo do tipo. Acho que eu vou conseguir trazer até outras pessoas para falar sobre isso, pois não é minha área foco também. Também teremos o Renascimento. O Renascimento talvez seja o movimento mais famoso dessa época aqui, pois ele vai valorizar bastante o conhecimento humano, a educação, a razão, e ele vai refletir bastante na produção literária. E serviu bastante também para romper com o período medieval, o que é interessante.
Chegou a hora de falar as características e é o que eu acho mais legal das escolas literárias. Além do contexto histórico, autores, aqui vamos poder ver bastante o que é mais recorrente nos livros da época. Lembrando que é mais ou menos o que mais acontecia nesse período. Não quer dizer que não tenha outras produções de diversos estilos. Por exemplo, não quer dizer que em um período da época a produção sobre, unicórnios era mais presente que produções sobre peixes não pudessem estar acontecendo ao mesmo tempo. Aqui vamos ver diversas coisas recorrentes e vamos colocar isso em uma escola literária. Você deve ter percebido isso com o vídeo de trovadorismo que eu fiz. Se não viu, vai dar lá uma olhada para ver. A primeira questão que eu vou querer levantar aqui é a distância do tempo. Ter essa noção da distância histórica entre o passado, o presente, os vários passados, para falar a verdade, pode ter sido uma das características mais fortes da produção humanista. É só parar para pensar que eles se influenciavam bastante com as produções literárias da Grécia e Roma, como eu vou falar mais adiante. Valorizar o ser humano vai ser uma coisa forte também, política também, relações sociais e obviamente de amor. Toda época do ser humano tem que ter amor, o que não é nada ruim. Foco na razão, na lógica também. Obviamente existe a fé ainda, graças a Deus, mas aqui ela vai ter que dividir um espacinho com o pensamento científico. O pensamento racional, ver como as coisas estão funcionando sem que coloque uma culpa muito grande em Deus, em uma religião também. Também vai ter influência greco-latina. Os autores vão buscar inspiração em textos da antiguidade clássica. Então aqui vai ter, por exemplo, Cícero, Homero e outros autores também. Aqui a influência você pode ver bastante nas formas, talvez nos temas. Um interessante que eu também descobri é sobre a prosa sendo utilizada para falar sobre temas morais, políticas. E isso nos leva a refletir que a literatura pode ter influenciado decisões políticas dentro de um reino, dentro de um país, de uma nação, uma cidade. E que também a poesia vai ser bastante recorrente em ambientes nobres. Ou seja, como todos os anos desta terra, o pobre não vai ter acesso a tanta coisa erudita, tanta coisa de poesia dessa época. Para finalizar essas características, eu vou falar sobre a linguagem, Preocupação com a linguagem. Aqui o português, outras línguas começaram a ser sistematizadas, ou seja, ela foi passada por seus cidadãos, teve uma preocupação maior como educar as pessoas por meio da língua. Um fato disso é a gramática castelhana, escrita por Antônio de Nebrija. Foi publicado em 1492, vai ser um texto sobre a língua castelhana e vai abordar suas regras gramaticais. Ou seja, o negócio a partir daqui tá ficando legal, tá ficando interessante. Aqui o pessoal já tá começando a estudar mais, o texto vai ter um valor maior pedagógico e é muito bom para a história da humanidade. Vou reforçar também que vai ter uma mudança bastante entre os cristãos, que eles vão começar a instruir as pessoas com livros considerados pagãos. Ou seja, vai ter essa visão mais aberta por agora. Portugal, o que falar de Portugal? Temos que deixar um espacinho específico para ele, pois teremos bastante autores humanistas ligados à corte real, falando sobre a vida aristocrática, sobre a vida de reis, família real. Vai servir bastante também para uma forma de registro. O interessante aqui é que o português começou a ser utilizado como uma língua de cultura mesmo, uma língua para ser produzida nas produções literárias, produções de ensino. E o destaque aqui vai ser bastante seus autores. Eu vou falar de dois que eu achei interessante. Vão ser dois homens. Na época, quando se falava de mulheres dentro da literatura, era quase invisível a participação delas. Era bem fechada no masculino mesmo, pela configuração da época, religião, tudo mais que sabemos hoje em dia. Aconteceu na França, Itália, mas podemos entrar nisso em outro vídeo, falando especificamente sobre a produção feminina. Por enquanto eu vou me concentrar em Fernão Lopes. Ele vai falar bastante sobre a vida palaciana, vai falar sobre mitos, lendas e ter essa pegada mais realista em suas produções. Agora o mais importante que você pode ver por aí vai ser Gil Vicente. Ele vai ter uma importância muito forte nas peças teatrais, pois muitas produções dessa época eram feitas apenas para serem lidas ou serem para teatro.
Nas suas produções ele vai falar bastante sobre comédia, crítica social, vai mostrar a rotina do povo e vai satirizar bastante as coisas da época, falar sobre corrupções em algumas delas, mas obviamente, mesmo que seja uma coisa cotidiana do povo, isso daqui vai ser apenas para as pessoas da mais alta classe da sociedade. Ele teve a produção do Alto da Barca do Inferno, vai ser uma produção bastante famosa dele. Chegou uma das minhas partes preferidas também quando se fala em escola literária, é sobre o legado. O que o humanismo deixou para nós, falando da língua portuguesa, para nós seres humanos. É uma coisa que eu gosto de frisar bastante, e é como as coisas podem influenciar na sua vida, né? Como as coisas que você aprende na escola, sobre tópicos que você estuda podem agregar valor na sua vida. Pois tem muitas coisas que a gente estuda e que simplesmente a gente não vê utilidade para nossa vida prática. Não por elas serem inúteis realmente, pois nada nesse mundo é inútil, mas é que elas não servem bastante para nossa formação, para nossa área de atuação. Por exemplo, eu sou uma pessoa ligada bastante à literatura, parte de marketing, produção audiovisual, esse tipo de coisa vai me interessar bastante. Então é muito fácil para mim estudar, por exemplo, um livro sobre ficção científica. Mas se eu pegar uma coisa sobre carros de Fórmula 1 ou até mesmo futebol, eu não vou me interessar bastante e vou acabar desistindo de aprender aquilo apenas pelo desinteresse mesmo. Então vamos aqui a algumas coisas. Primeiro que vai ter seu valor histórico, a razão vai ter influenciado bastante para as pessoas se educarem mais, buscarem a educação por meio de livros. Obviamente vai ser aquela educação que poucos tinham acesso ainda, mas já é alguma mudança. Questionar sobre o ser humano, sobre as decisões políticas, vai influenciar outras produções futuras. Hoje em dia a gente pode ver isso bastante sobre como vemos as críticas sociais, um período distante, mas ainda suas coisas permanecem. Vamos ver a produção de livros em larga escala, distribuição disso para mais pessoas. Vai contribuir também para o fortalecimento das línguas nacionais. Antes tudo era feito apenas no latim, ou sua ampla maioria era feito no latim, então vamos ter traduções, que é bastante interessante. E para sua vida prática, você pode utilizar ele para fazer poemas, sabe? Aquele dia que você tá, nossa, tô me inspirando, quero escrever algo, gosto de escrever. Vai te ajudar também a questionar sobre como estão acontecendo as coisas hoje em dia, sobre qual é o papel da natureza humana, pensando isso tudo de maneira racional. Além também seu valor como educação, se você estudar para o Enem, para concursos. É uma escola literária que pode aparecer, então saber das coisas que eu abordei nesse vídeo, aprofundar mais, como eu falei, as coisas que vai estar aí nas referências, outras fontes de conhecimento sobre o humanismo, vai te ajudar bastante a concursos literários. Se você for para a área de literatura como sua formação, seja na faculdade de letras, seja estudando para ser um escritor ou escritora, vai te ajudar bastante. Depois comente como foi sua relação com o humanismo a partir desse vídeo, se você se interessou pelo assunto, porque eu tô com o objetivo de trazer todas as escolas da literatura portuguesa, literatura brasileira, para depois eu poder falar sobre literatura de ficção científica, que é o foco desse canal. Então acompanhe por aqui se você gosta de conteúdo sobre literatura, sobre essa parte de cultura sci-fi e outros assuntos desse tipo. E que por enquanto a Santa Lagartixa esteja convosco e até mais.